Olá, na automação de hoje eu vou te ensinar como que você vai criar um analista de tráfego pago. E aqui vai ser bem direto ao ponto, ok? Se você quer saber como que você pode instalar o N8N, a sua própria VPS e todos os módulos em conexão com o Google e com o OpenAI, você assiste meu primeiro vídeo do zero ao nível Expert, onde eu já abordei tudo isso, ok? Então, nesse fluxo, eu estou começando aqui com o formulário do N8N. O formulário do N8N ele me possibilita, quando eu testar, abrir uma página assim, ó, que nem essa. E aí eu vou jogar aqui do lado para a gente ver, ó, você está vendo aqui que ele está esperando, né, eu subir algum tipo de arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o meu arquivo das campanhas lá do Facebook que eu tenho. E você viu que chegou o arquivo aqui para mim, ó, tá vendo? Então passou um item para frente. Agora eu vou rodar esse formulário inteiro, ó. Vou dar um refresh aqui na página. Vou colocar ele aqui para rodar. E agora eu vou subir o arquivo para você ver esse fluxo funcionando. Como que funciona esse analista de tráfego pago. Ó, subiu 65 anúncios na planilha, apenas 2 a gente filtrou que está com informação. Agora a gente mandou para o analista de tráfego pago, onde para cada anúncio ele está fazendo looping. Então ele está analisando as informações da campanha. Depois aqui eu vou te mostrar o prompt que a gente usou também. Agora ele está salvando numa planilha do Google Sheets, ó. Então se você vier aqui nessa planilha que a gente está fazendo, ó, está salvando dentro dessa planilha aqui, ó, tá vendo? Então ele colocou o nome do anúncio, pontos positivos, pontos negativos e a sugestão de melhoria desse anúncio aqui. Ó, já acionou o segundo anúncio. E aí quando ele terminou, ele passa para o gestor de tráfego pago que vai fazer um resumo e vai mandar essa página para o cliente. Ó, o cliente está esperando ainda, ó, subiu o formulário, o link ali da sua agência ou da sua empresa. E olha o que ele vai fazer. Quando a gente finalizar aqui, a gente vai pegar todo esse compilado, bum, e a gente mostra essa página da análise da campanha. Então a gente faz um resumão de todos os anúncios que a gente captou, quais são os pontos positivos, negativos e as sugestões. Essa página eu fiz dentro do Cloud também. Tanto o template quanto a página HTML e todos os prompts vai estar dentro da comunidade nosso no Discord, onde você vai poder fazer download e simplesmente rodar essa automação desse jeitinho que você está vendo aqui, beleza? Então, vamos lá. Quais foram as listas de anúncios, né? Ou seja, eu peguei essa lista de anúncios que eu fiz da última semana, então a gente tem aqui o período, e como você pode ver, são vários itens que tem dentro dessa lista e ele filtrou. Como eu não queria rodar 14 itens, eu simplesmente criei uma nova planilha, que foi essa planilha que eu subi ali no final das contas, que só tem 2 anúncios, para ser bem resumido para você. Então, se você for ver aqui, ó, entrou 65 itens, ó, foi minha planilha, né? Deixa eu fechar essa tela. Esse foi o meu arquivo. E aí você está vendo a impressão 000, porque são vários itens que vieram em branco, né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi converter o arquivo que chegou aqui no N8N em formato, como um formato binário para um formato de tabela que a gente consegue entender. Então vamos lá, voltando no primeiro módulo que eu coloquei aqui, a gente cria um formulário do N8N, então você vem aqui no plus, aqui em cima, você tem lá N8N Form Trigger, que é como você inicia a automação, essa que a gente fez. Aí eu posso colocar autenticação, básico ou sem nenhuma autenticação, coloco o nome para minha URL, o título, e aqui são os campos, eu posso colocar quantos campos eu quiser para receber do cliente. Neste caso, eu resolvi colocar um campo chamado arquivo, coloquei o tipo dele, file, e aí eu coloquei que ele é obrigatório, então você tica essa opção. E a extensão só pode ser Excel, no formato antigo, XLS, mas você pode colocar CSV, você pode colocar qualquer outro tipo de extensão. Então quando eu subi o arquivo, ele já reconheceu um campo chamado arquivo, e você vê que é um campo que a gente chama de campo binário, né? Aqui em cima, que é algo que não é nem texto, não é nem número, né? Ou seja, é um campo de arquivos. E dentro do N8N você tem esse Extract from File, que você vai extrair do formato binário para o formato de arquivo. Então ele tem várias opções, ó. Você pode extrair um PDF, você pode extrair um HTML, CSV, que são os formatos mais conhecidos, e o XLS, até mesmo XLS-X, que é o formato atual do Excel, né? Então a gente colocou aqui formato antigo, e agora eu tenho acesso à minha planilha que eu subi. Então você vê que tem alguns anúncios aqui que tem informações,
E a maioria dos anúncios está 0 porque ele puxou anúncios que ó, já finalizaram, tá vendo? Então, de 65 itens que eu quero que você preste muita atenção, eu quero filtrar esses itens, porque eu não quero fazer o meu agente ser desperdiçado a rodar algo que não tem nenhuma informação. Então a gente vai para o próximo módulo aqui do N8N, que chama Filter. E dentro de Filter, o que eu faço? Eu vou colocar aqui qual opção que eu quero filtrar. Então, você tem essas 3 tabs aqui, que é Schema, Table, JSON. Você entende como que está chegando a informação para você. Ela mostra exatamente a mesma coisa. Então, o JSON ele vai mostrar a estrutura de dados que chegou. Então, a gente tem essa key, que a gente chama de chave, e o valor. As cores estão diferentes porque cada chave e cada valor pode ter um tipo diferente. Então, por exemplo, aqui esse valor ele está verde porque ele é um formato de número. E aqui está nessa cor roxo porque ele é formato de texto. Então, como que eu fiz? Eu venho em esquema e eu clico aqui, por exemplo, o reach, que é o alcance. Eu arrastei ele para cá, né? Vou fazer aqui para você ver, ó. Eu clico aqui, arrasto e aí eu solto. O valor dele vai ser no lugar, tá vendo? Ó, resultado tá 0 deste camarada aqui, né? Então o que eu falo? Quando o valor do quê? É número, lembra que a gente viu lá? For maior, então vem aqui em número e coloca a opção maior que 0, então aí você pode ser verdadeiro. Então olha o que ele fez. Ele descartou 63 itens e ele manteve apenas 2 itens para mim. Perfeito, é isso que eu queria aqui desse Node. Aí o próximo agora eu vou fazer um looping. Então eu quero trabalhar apenas com um item de cada vez da minha tabela. Então tem o Node que você clica no mais aqui, vai lá em Loop. E o Loop eu escolho, basicamente dentro dessa tabela, quantos itens eu quero passar para frente. Então eu coloquei 1, então beleza, aí ele foi de 1 em 1, ele foi passando aqui os itens para mim. Você viu ali quando a gente rodou, né? Ele começou o item, depois ele foi para o próximo, depois ele foi para o próximo. E aí, você continua, na hora que você adiciona o loop, você vai adicionar agora um agente de IA. Então é aqui que a gente vai adicionar nosso AI Agent, que a gente tem aqui. E dentro desse agente, eu tive que desenvolver o quê? Um prompt, onde eu coloquei aqui dentro, né? Então, eu abri aqui essa opção para definir o prompt e adicionei mais opções aqui, ó. Options, tinha essa opção de System Message e na mensagem do sistema eu criei esse prompt aqui, ó, que está disponibilizado dentro da Dinastia. Como é que eu criei esse prompt? Vou mostrar rapidamente. Dentro do Cloud, eu já dei aqui para vocês o gerador de prompts. Então, o gerador de prompts é o quê? É um camarada que eu criei, onde você pode passar as informações que você quer e ele gera o prompt para você, ó. Então, ele foi... eu passei essas informações e falei, ó, me cria eu gostaria que você criasse um prompt para analisar os dados de anúncio da Meta, de acordo com as informações que temos nessa planilha. Então, eu passei a planilha que eu exportei do Facebook e falei que eu gostaria que ele criasse um prompt para analisar esses dados para mim. Então, ele, sabendo como que ele tem que criar um prompt, ele já criou isso aqui, ó. Você é um analista sênior de marketing digital, especializado em analisar dados de campanhas da Meta Ads, com vasta experiência em otimização de campanhas. Então, ele já sabe que ele deu uma persona, ele deu um objetivo, ele colocou instruções de análise, como que a gente tem que pensar, ou seja, as métricas que ele tem que analisar. Então, esse gerador de prompts ficou muito bom, está dentro do canal nosso do Discord também, você pode buscar lá. Legal. Então, simplesmente coloquei aqui. E quais são as informações que eu passei para ele? Está dentro aqui de texto, ó, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu usei uma função de JavaScript, onde eu coloquei JSON.stringify, eu abri o parêntese e escrevi a palavra JSON, que é tudo que vai vir aqui desse meu camarada do looping. Então, se você vê, ó, JSON, veio toda essa estrutura. Então, eu falei simplesmente para ele, pega essa estrutura de objeto que está chegando aqui para mim e converte ele em formato de texto, que é isso que essa função faz. E esse foi o input que eu dei para o meu modelo. E aí o resultado, ele respondeu pontos positivos, pontos de atenção, sugestão e nome do anúncio. Tá vendo que vem uma estrutura também de JSON bem bonitinha? Para a gente deixar essa estrutura,
não veio do nada. Eu tive que ticar essa opção aqui, ó, Specific Output Format. Então, quando você clica aqui, você tem a opção de adicionar esse Output Parser, que ele vai pegar o texto do LLM e vai falar, ou seja, ele vai injetar dentro do prompt, na verdade, falando como que a gente gostaria que fosse o resultado. Então, a gente vai dar um formato. Para isso, a gente adiciona o que? Esse Outfixing Output Parser primeiro, para que caso dê algum erro, ele automaticamente tente corrigir o formato. E aí você vai adicionar esse Structured Output Parser. E olha a estrutura que eu pedi para ele colocar, ó. Eu dei simplesmente um exemplo, né? Pontos positivos, pontos de atenção, sugestão, nome do anúncio. Então aqui, ele já tem essa estrutura para ele poder seguir e ele já está seguindo em frente. Próximo ponto foi conectar então o Google Sheets. Na API do Google Sheets aqui, ó, na hora que você clica aqui, você pode pesquisar por Sheets. E o que ele faz, esse Node? Ele só trabalha com o Google Sheets. Para isso, você vai precisar o quê? Criar uma nova credencial do Google Sheets. Eu já fiz isso antes, então eu aconselho que você volte no meu primeiro vídeo, do Zero ao Nível Expert, busca lá na lista da descrição do vídeo, ele vai te mostrar ali a opção onde a gente cria uma credencial do Google Cloud, ok? Segue os passos, que é exatamente o mesmo passo, você apenas tem que ativar duas APIs aqui, do Google Drive e do Google Sheets. Então, vou abrir rapidamente aqui a minha conta do Google Cloud, só para te mostrar as APIs adicionais que você tem que prestar atenção. Então, quando você entra aqui na sua API do Google Cloud, você vai pesquisar por Drive, e aqui você tem Google Drive API. Então, tenha certeza que você vai ativar essa API do Google Drive, então ela tem que estar ativa para você. E você vai pesquisar por Google, se não travar, né? Valeu, Google Sheet. E aqui você tem Google Sheets API, tem que ativar essas duas APIs, beleza? Legal, então uma vez ativada, nós podemos o quê? Adicionar esse Node, e aqui dentro do Google Sheets eu coloco o quê? Da minha lista de documentos, eu seleciono qual arquivo que eu quero salvar esse output. Então eu criei um Google Sheets lá, uma planilha do Google especificamente para isso, ó, e foi exatamente o que ele fez, ele salvou o relatório, a análise dele dos meus anúncios, né? E como eu filtrei só para 2, então ele só colocou os 2. E ó, CTR está acima da média do setor, legal, pontos a melhorar ou negativos, né? Alcance está limitado, o alcance foi apenas 64, ou seja, tem que aumentar mais, né? Limitação aqui do budget. Olha a sugestão dele, expandir ou revisar a segmentação do público-alvo, aumentar o orçamento diário. Perfeito, é isso que eu esperaria mesmo, tem que aumentar o orçamento desse anúncio. E aqui no final nós temos a revisão desses dois anúncios para o gestor. Ó, as campanhas apresentam o CTR acima da média do setor indicado, que os anúncios são atraentes para o público-alvo. Então, legal. Pontos negativos. O alcance das campanhas é limitado pelo baixo gasto orçamentário, o que pode estar restringindo o impacto da mensagem publicitária. Então, ó, já deu aqui um ponto que a gente pode melhorar. Revisar e ampliar as estratégias de segmentação para aumentar o alcance. Legal, tá vendo? Perfeito. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que copiar cada coluna ali e colocar o valor que eu quero. Então, quando você clica em esquema, ele vem aqui, ó, tá vendo? Output. Se eu simplesmente pego e arrasto os valores para esses campos, ó, ele vai adicionar, tá vendo? Então, é assim que eu falo, ó, esse formato vai entrar dentro da planilha. O ID, que é a primeira coluna da planilha que você está vendo ali, a gente colocou esse formato de data. Então você usa esse cifrão now.format e a gente colocou este formato para que cada linha daquela planilha seja uma linha única e ela nunca se repita, né? Então assim a gente tem a garantia que a gente sempre vai estar adicionando uma linha nova. Legal. E aí o que a gente faz depois disso? A gente dá um looping. A gente vai para o próximo anúncio, vai para o próximo anúncio, vai para o próximo anúncio. E aí quando termina, a gente vai para esse node aqui, que ele vai para o done. E olha que legal, veio 2 itens, e isso daqui são parte dos fundamentos básicos da automação do N8N. É você entender como que funciona o fluxo, a quantidade de itens que você tem aqui. Então saiu 2 itens e a gente agrupou para apenas um item. Por quê? Porque se eu mandasse esses 2 itens diretamente para o gestor de tráfego, que é o cara que eu quero que ele faça a análise de tudo que a gente fez,
ele ia rodar 2 vezes, e eu não quero, eu quero que ele rode com tudo que já foi feito. Então a gente vai agrupar esses itens aqui. O nome desse node chama aggregate, aqui ó, aggregate. E quando a gente vem aqui nesse agrupar, eu coloco simplesmente o data, qual que é o formato que eu quero do output, eu coloco incluir tudo, eu quero incluir todos os campos aí agrupar nesse campo aqui. Então quando a gente vê o esquema, ó que legal, veio 2 itens, né? Ou seja, se a gente vê aqui, ó, table, JSON, claramente 2 itens, e virou apenas um item só, legal. Aí agora a gente criou outro agente. Criamos agora o gestor de tráfego pago. E o prompt eu alterei também. Então eu fui lá no Cloud e você vai ver que eu cheguei para ele e falei assim, ó, agora transforma esse prompt para analisar vários anúncios tendo como base este input. E qual foi o input que eu passei para o Cloud? Foi as análises individuais que o meu analista fez. E agora eu estou fazendo aqui. Então, se você entender de uma visão geral, o que a gente está desenvolvendo vai ser essa hierarquia aqui. Então, lembrando que é extremamente importante você trabalhar com um modelo de hierarquias, né? Fala-se muito sobre QAI, sobre LangChain, onde você quer deixar o agente ter total controle, mas a questão é que na prática, em produção, a gente não sente nenhuma confiabilidade disso, porque os agentes eles ainda não estão neste nível para entregar 100% o mesmo resultado toda vez que você roda eles. Então, quem falou isso não é eu que estou falando da minha experiência que eu tenho trabalhando com o Google, com a Ford, com as maiores marcas do mundo aqui de Londres, onde a gente tem um budget de mais de 150 mil dólares por mês, mais de 50 mil usuários usando as nossas automações. Não, não é por causa disso que eu estou falando. Eu estou falando foi o fundador da LangChain. Ele falou que ele não recomenda ainda deixar 100% autônomo. A recomendação dele é usar o sistema de hierarquia, onde você tem um agente que tem algumas responsabilidades, poucas responsabilidades, e você vai descer essas responsabilidades para os agentes de baixo. E é exatamente o que a gente fez. A gente tem o analista de tráfego pago, que ele está analisando aqui as principais métricas dos anúncios, CPC, CTR, CPM, custo por clique, click-through rate, CPM, alcance de visualizações. Ele exporta para a planilha individualmente e depois a gente passa tudo isso para o gestor de tráfego pago, que vai ter uma visão mais macro, né? Ou seja, mais analítica de todo o contexto. Então, tem que ter em mente você fazer esse desenho. E aqui eu estou usando o Miro, é uma plataforma gratuita, você não paga nada para isso. É muito bom você ter esse canvas para você iniciar. Então, o que a gente tem aqui agora? Eu peguei aquele prompt do Cloud, coloquei aqui, e novamente, eu quero que ele retorne um formato específico para mim, né? Então eu coloquei o formato, ó, pontos positivos, negativos, sugestão. E aí, não sei se você percebeu, mas além de a gente adicionar no Google, a gente retornou uma página HTML, que é essa daqui, ó, quando você adicionou, né? Então, essa página, ela colocou todos os dados bonitinhos aqui na página. Onde que eu fiz essa página? Foi lá no Cloud também. Então, se você ver aqui, a gente desenhou essa página HTML. Esse foi meu primeiro prompt, né? Eu falei assim, ó, você é um experiente web designer, tem anos de experiência desenvolvendo HTML e CSS. Crie uma página para a minha agência de marketing, onde você irá exibir uma análise de uma campanha de anúncio pagos de acordo com os dados abaixo. Quais foram os dados? Foram o retorno do meu gestor de tráfego, onde ele vai passar os pontos positivos, negativos, sugestões, e a página que ele criou foi essa. Olha que doideira. Então, essa página aqui, eu simplesmente copiei o código HTML e você está vendo, ó, pontos positivos é uma lista, pontos negativos é uma lista também, sugestão é uma lista. Eu copiei essa página e eu simplesmente substituí cada um desses pontos. Então, se você for ver aqui, você vai ver que aqui para responder no webhook, está aqui a página inteira. Porém, olha só que legal. Lembrando que isso daqui a gente está usando o formato expression. Por quê? Eu tenho algumas chaves aqui dentro, dinâmicas. Ó, olha a chave dinâmica. Abriu aqui, então eu estou falando assim, ó, tudo que vier do JSON, da planilha, injeta aqui o ponto positivo. Tudo que vier aqui, ó, injeta aqui o ponto negativo para mim. Tá vendo? E aqui injeta a sugestão. Então eu injetei os valores dinâmicos dentro da minha página de HTML. Mas como é que o webhook sabia que ele tinha que esperar finalizar para responder? Então eu usei esse módulo, response to webhook, não é automático. Você tem que vir aqui no formulário
E a gente tem uma opção muito importante, ó, Respond When, responder quando. Porque a opção inicial é responder automaticamente. O cara submeteu o formulário e você já está respondendo. Eu coloquei aqui, usando o Respond to Webhook Node. Então, quando a gente seleciona essa opção, o teu N8N ele sabe que ele vai aguardar chegar nesse node para ele fazer a resposta. E aí você finaliza com essa automação maravilhosa que a gente fez muito rapidamente, onde você tem um analista de tráfego pago fazendo uma análise de todas as suas campanhas individualmente e depois você tem um gestor dando uma visão macro geral para você. É lógico que você pode melhorar, você pode sempre avançar, mas o meu objetivo aqui com essa aula foi ser extremamente direto com você para que você seja cirúrgico na sua operação e você entenda quais são os conceitos básicos de um agente de IA. Gostou de vídeo como esse? Clica, compartilha com mais pessoas. Nós temos aqui o nosso grupo no WhatsApp que você pode entrar lá, que nós te ajudamos. E a comunidade no Discord é o local ideal onde você vai encontrar uma legião de cavaleiros que eles estão ali para te ajudar. Todo dia a gente ajuda as pessoas, nós respondemos dúvidas para você ali no nosso canal de dúvidas e tem live praticamente todos os dias. Então tá interessado? Clica aqui no link que eu te vejo lá.